principal aspecto que uma família tem que analisar quando faz a escolha de uma escola é o alinhamento de valores e identificar se as expectativas que essa família tem vão ser realizadas. Expectativas acadêmicas, de aprendizado das disciplinas, expectativas de autonomia, de protagonismo, identificar se realmente a escola vai oportunizar para o aluno aprendizados de trabalhos em grupo, sofrer aquelas pequenas frustrações que eventualmente o estudante no ensino fundamental nos finais tem, ou mesmo no ensino médio, num ambiente protegido, mas permitir que esse jovem evolua, que ele cresça, que cada vez mais ele esteja pronto para as próximas etapas da sua vida. A forma mais eficiente da família identificar se é a escola certa é visitando a escola, mas uma visita com calma, uma visita com bastante atenção, com um olhar atento aos espaços físicos, um olhar atento às atividades extracurriculares, um olhar atento aos eventos que a escola promove. E aqui no Planck a gente tem um conceito que é muito importante, que o principal evento, apesar de termos muitos eventos de socialização da família, dos estudantes, é a sala de aula, é a aula. Então nós temos 6 eventos importantíssimos toda manhã para cada turma, que é o momento da aula. Recentemente, numa reunião de coordenação, nós nos fizemos uma pergunta: por que o Colégio Planck é excelente? No que nós somos excepcionais? E foi uníssono do nosso time que nós somos excepcionais no acolhimento, que nós somos excepcionais em conhecer cada um dos nossos estudantes. Nós somos excepcionais em não permitir que nenhum estudante passe desapercebido no nosso dia a dia. Conhecemos cada aluno de forma profunda. Então, entre a orientação educacional, a coordenação pedagógica, a direção da escola, a gente conhece como o aluno se comporta em sala. E é interessante porque quando a gente se reúne com os pais, eles falam: nossa, vocês realmente conhecem meu filho, vocês realmente sabem como ele age. E isso é fundamental, porque somente a parceria família e escola que vai fazer com que esse jovem realmente evolua. A escola é onde o aluno passa a maior parte do dia que ele está acordado. Os pais estarem próximos da escola, para entender como é que ele está se comportando na escola, como que ele está agindo, como que eu posso em casa ter um alinhamento de discurso perante a coordenação, perante a orientação. Por isso que é muito importante o alinhamento de valores, porque na hora que a família entende que o aluno na escola vai ser orientado da forma como eles consideram adequado, e ele também faz isso em casa, é absolutamente importante. O posicionamento da escola, a proposta pedagógica da escola, o que a escola se propõe e os desafios e os aprendizados que a gente propõe aos alunos, obviamente são coletivos. Mas a forma como a gente percebe que cada aluno reage a esse estímulo faz com que a gente consiga atuar com cada aluno de forma individualizada. Então, é óbvio, a prova é igual para todos, as bases dos projetos são iguais para todos os alunos da turma, as aulas são coletivas, mas existe um olhar do professor e existe um olhar da orientação e identificar se aquele aluno precisa de um avanço, um estímulo a mais, ou aquele aluno que tem mais fragilidade numa determinada disciplina ou num determinado comportamento. Então o individual passa muito por conhecermos os alunos e queremos que esses alunos se transformem na sua melhor versão. É absolutamente legítimo isso que acontece no colégio. Então, apesar de sermos uma escola com quase 800 alunos, é uma escola onde a gente acolhe cada aluno de forma bastante individual. Então, o desafio do professor de trazer aquele aluno para o mundo da sua disciplina, seja a geografia, uma aula de debates, uma aula de Sherlock, uma aula de matemática, de língua portuguesa, trazer esse aluno só vai acontecer se de forma real ele tocar cada um de forma individual. Se ele não tocar cada um, o aluno não vai conectar. Hoje o socioemocional virou uma palavra comum e, de certa forma, até muito usada de forma vaga. Mas se eu pudesse escolher algumas competências e habilidades que eu considero absolutamente fundamentais, é saber trabalhar em grupo, e o colégio oportuniza isso em vários momentos a partir do 6º ano, a resiliência e a capacidade de ter resistência a pequenas frustrações. Hoje a gente percebe que os alunos têm uma casquinha muito fina e faz parte dessa geração. E o nosso papel é deixar esses alunos um pouco mais resilientes, um pouco mais robustos a pequenas frustrações. Educar um jovem, educar uma criança para a vida adulta não é uma tarefa fácil. E a gente educa
na crise, a gente educa no conflito, a gente educa na dificuldade, sempre apoiando, sempre monitorando. Então o papel da escola e dos pais é oportunizar isso e estar ali do lado caso a criança ainda não tenha ferramentas necessárias para lidar com aquilo. E esse crescimento que o colégio promove com os grupos, com a criatividade, com a resiliência, com a escuta honesta, e isso gera oportunidades muito grandes, e é assim que na prática a gente vai trabalhando o socioemocional do aluno. No Colégio Planck a gente utiliza o conceito de escola de alto desempenho e a gente usa isso com muito orgulho. Mas é muito importante deixar claro que alto desempenho, na nossa concepção, como a gente usa, não é o alto desempenho só em notas. O aluno de alto desempenho não é um aluno que tira 9, 10, não é isso. O alto desempenho é transformar aquele jovem na sua melhor versão. É a escola fazer por aquele estudante mais do que outra escola faria. Esse jovem, ele vai viver experiências, vai viver oportunidades que vão transformá-lo na sua melhor versão, vai levá-lo mais longe. E isso pode ser através das artes, isso pode ser através dos esportes, isso pode ser através do gosto pelo estudo de uma determinada disciplina, isso pode ser pela descoberta do quão bom ele é na oratória, o quanto ele é bom numa apresentação, no discurso, num pitch, numa defesa, num debate. Eu trabalho com educação básica há 30 anos e eu nunca vi um aluno que não era bom em alguma coisa. Sempre ele é bom em alguma coisa. Às vezes ele é bom em muitas coisas, mas pelo menos em uma ele é bom. Então quando a gente fala que cada aluno é único e ele pode ser tudo, não é simplesmente um slogan. O aluno ele é único, com as suas fragilidades, com seus medos, com as suas potencialidades, com a sua formação. Agora, ser tudo você pode ser o que você quiser, desde que você tenha atitude para isso. E ele só vai conseguir ter uma atitude de enfrentar os desafios se ele tiver autoestima. E ele só vai ter autoestima se ele se perceber bom em alguma coisa. E eu acho que esse é o papel da escola. Então, quando a gente fala alto desempenho, é alto desempenho acadêmico também, mas alto desempenho socioemocional, alto desempenho de autoestima, alto desempenho de acreditar nele, alto desempenho de se gostar, alto desempenho de respeitar as pessoas. Então o conceito do alto desempenho ele é muito mais amplo e bonito de exercer. Eu me considero privilegiado porque eu tive a oportunidade de visitar muitas instituições de ensino no Brasil e no mundo. E eu sempre visito dois tipos de instituições. Eu visito escolas de educação infantil e visito universidades. O papel de trazer esses elementos da educação infantil e da universidade é para que a gente consiga construir nesses jovens as oportunidades deles sonharem. É muito difícil um aluno escolher uma determinada área, sonhar com algo que ele não sabe que existe. Então o papel da escola é oportunizar momentos onde ele vai falar assim, gosto disso, achei isso interessante, isso tem a ver comigo, isso brilha meus olhos, isso eu não gosto, isso eu não achei tão legal, isso não mexe comigo, isso eu não me vejo fazendo isso. O ponto mais importante deste processo é que ele entenda, e é difícil isso, que a gente vai viver uma vida de aprendizagem, uma vida de aprender, desconstruir, construir de novo, aprender de novo. Então o aluno ele tem que ter gosto por estudar, tem que ter gosto por aprender. Se ele tiver esse gosto e ele tiver a oportunidade de experimentar, ele vai identificando sonhos. Eu me considero muito feliz com o nosso propósito, que é impactar pessoas. E cada vez que a gente pega um jovem que sorri e fala assim, nossa, legal, dei conta, venci, para mim eu volto para casa realizado.